Bom, vamos lá, vamos começar mais um tutorial aqui do canal. Eu resolvi trazer essa animaçãozinha aqui para vocês, porque eu acho que ela tem uma técnica que pode ser bastante interessante aí para todo mundo. O nome dessa técnica é pino de marionete, tá? É uma técnica, para quem usa o After Effects em inglês, o nome dela é Puppet Tool. Ela é bem famosa, tá? Então ela cria algumas possibilidades da gente fazer, por exemplo, esqueletos, tá vendo? Então a gente vai criando alguns pinos aqui na nossa composição, no caso no nosso objeto, né, da nossa imagem PNG. Então, para quem trabalha aí fazendo arte de jogadores, né, trazendo corte de Photoshop para as imagens, isso daqui pode ser bastante interessante. Então, bora começar o tutorial, tá? Eu vou importar a composição do Photoshop, até para mostrar também, para quem ainda não sabe, como é que importa aí uma composição do Photoshop, né, do arquivo Photoshop PSD. Então, vamos lá. Eu já tenho algumas pastas organizadas aqui, né, que foi a minha pasta de preview de teste. Então, eu vou importar essa composição do Photoshop com Ctrl I, tá? Eu já tenho a minha pastinha aqui de arquivo de Photoshop, ó, Ctrl I. Então, eu vou trazer aqui o meu arquivo PSD, beleza? É esse aqui mesmo. Eu vou importar, então ele vai fazer essa perguntinha aqui pra gente. E aí ele tem essas três opçõezinhas. Se você importar como gravação, ele vai vir como uma imagem. Vai vir como arquivo PSD, mas vai vir como uma imagem, tá? Um JPEG, por exemplo. Então a ideia é trazer todos os arquivos que você criou lá no Photoshop. Tá? Então tem essas duas opções, composição mantendo o tamanho de camadas, tá? Qual a diferença entre as duas? Se você trazer composição, todas as camadas que você trouxer do Photoshop, elas vão ter o tamanho do seu documento, que seria, por exemplo, o documento 1080 por 1080, por exemplo, tá? Então, se você tem um texto que é pequenininho, o tamanho dele ali de seleção vai ser 1080 por 1080. Então a ideia é você manter a camada de cada um, o tamanho ali de cada um, né? Então, mantendo o tamanho de camadas aqui, eu acredito que seja o melhor jeito de importar no Photoshop, tá? Então você pode dar um OK aqui. Pronto, aqui você já está com a sua composição importada, tá? Essa daqui eu posso jogar aqui dentro. Beleza, eu vou colocar ela aqui, eu vou renomear. Vou colocar aqui tutorial. E vou mudar as cores disso aqui para a gente não confundir. Tutorial vai ser o violeta, para fazer alusão, né, ao nosso background. Beleza. Então, essa daqui é a composição que a gente importou do Photoshop. Clica duas vezes e aí vai estar lá. Eu vou fechar essas duas aqui para não confundir a gente. Beleza. Essa é o nosso projetinho lá do Photoshop. Então, ele vem com algumas cores padrões. E aí, a cor padrão mesmo do Photoshop é essa azulzinha aqui, meio morta, tá? Essas composições são pastas lá dentro do Photoshop, então isso daqui é uma configuração que eu já criei, né? Toda vez que eu importo uma composição, ela vem laranja, então então eu tenho aqui minha pastinha do background, eu vou colocar ela marrom, tá? Isso daqui é em questão de organização mesmo de projeto, eu costumo usar organização por cores, tá? Então isso daqui vai de cada um. Eu vou deixar aqui algumas coisas, esses ajustes aqui eu vou deixar sem cor e vou esconder eles aqui da minha camada, porque eu não quero utilizar eles, entendeu? Então eu posso vir aqui em alternar opções, ó. Tá vendo? Essa opçãozinha aqui como se fosse um fantasminha ali se escondendo. Então a gente habilita essas duas aqui, tá? E vem aqui em cima, ó, e habilita para ocultar tudo que foi marcado no nosso inativo, tá? Então marca ali, tá? Então ela não foi apagada, tá? É só porque isso daqui ajuda quando a gente tem muita coisa aí que a gente não vai utilizar. Como aquilo ali é uma textura, então dá para esconder. O background eu vou deixar porque a gente vai abrir aqui, ó. Eu tenho essa textura aqui que a gente vai fazer uma animação, como se fosse um líquido. Então eu vou deixar ela aqui em branco. Esse retângulo aqui é o background, tá? E esses dois aqui são só algumas imagens que eu coloquei, tá? Só pra gente entender melhor. Vamos lá. Temos o background e aqui a gente tem o LeBron James. Eu vou colocar o LeBron em verde, tá? Aqui a gente tem um texto, ó. Esse texto está em arquivo do Photoshop, então a gente pode
a gente tem a possibilidade de converter esse texto em um texto editável no After Effects. Então a gente pode vir aqui em botão direito, criar, converter em texto editável. Então agora, a partir de agora ele é um texto, ó, eu posso trocar lá e que ele vai conseguir modificar tranquilamente. Então eu vou colocar ele aqui amarelinho, né? Beleza. Esse daqui é um círculo, tá? Mas eu vou tirar ele daqui, eu vou esconder na verdade, porque a gente vai criar uma com a elipse aqui, tá? Depois, quando a gente estiver produzindo aí a animação. Beleza, aqui é a logo, então essa logo aqui eu vou deixar em branco, tá? A logo do Lakers. Show! Temos aí o nosso projetinho organizado, então eu vou fazer uma animação no LeBron e naquela texturazinha ali do background, tá? É só uma coisa, esse efeitinho de Puppet Tool, né, do nosso pino de marionete, ele não vai funcionar aqui na composição, tá? Então o certo era a gente trazer, porque aqui eu tenho uma sombra. Se eu mudar o nosso plano de fundo aqui para cinza, um pouco mais cinza, essa daqui de baixo é a nossa sombra, tá? Mas eu posso excluir ela aqui, porque eu vou ensinar vocês também a fazer a sombra no After Effects. Mas eu tenho que tirar essa camada daqui, então eu vou dar um Ctrl C aqui. Aqui na minha composição principal, eu vou colar ela aqui, tá? Com Ctrl V. E vou excluir essa daqui de baixo, porque ela não funciona na composição. Quer dizer, o Puppet, ele vai funcionar na composição, só que quando a gente vai fazer movimento, né, no posição, eu vou trazer ele daqui de baixo, assim, para fazer o movimento de salto, dá algum problema, tá? É um problema do After Effects, não dá para resolver, mas é só fazer isso, tá perfeito. É só a gente jogar aqui, vou trocar a cor de novo. Então a gente tem aqui o LeBron James. LeBron James, beleza. Primeiro passo da minha animação vai ser animar o nosso líquidozinho lá no background. Então eu tenho essa textura aqui, ó. Então nessa textura aqui eu vou jogar um efeito. E o nome desse efeito é deslocamento turbulento, tá? Aqui em distorcer, dá 2 cliques. Então a gente vai mexer alguns parâmetros deles. O principal aqui seria o evolução, que é o que a gente mantém ela se mexendo, entendeu? Como se fosse uma partícula ali, umas moléculas se mexendo. Mas como essa daqui é uma textura, né, que eu peguei aí da internet, mas para mostrar aí uma nova possibilidade para vocês, então a ideia é realmente fazer essa evolução ficar constante. Então a gente vai usar aqui uma expressãozinha, segurando o Alt no reloginho, a gente abre aqui a caixinha de expressões. Então a gente vai escrever time asterisco 100, tá? Então essa expressão vai manter esse líquido ali se mexendo infinitamente, tá? A gente pode aumentar aqui a velocidade, se tiver muito devagar, eu posso botar aqui 120. Eu posso também mexer nesse parâmetro aqui de valor, ó, tá vendo que tá 50, se eu colocar aqui 100, ó, ele deixa mais forte, né? Esse deslocamento, realmente deslocamento turbulento. E aí dá até uma impressão maior que seria um líquido, né, se mexendo lá no fundo. Por aqui eu tenho o tamanho aqui também, ó. Posso deixar ela menor. Você percebe se eu aumentar muito, tá vendo? Ela vai acabar distorcendo muito, então eu acho que vamos colocar aqui em 40. 40 fica interessante, tá vendo? Ctrl S aqui para salvar. Então a gente pode voltar na composição lá do tutorial, tá? A gente já tem o nosso background lá se mexendo, ó. Deixa eu colocar aqui em terceiro para a gente ver melhor. Já tem lá o background, né, se mexendo lá infinitamente. Beleza. Qual no próximo passo? Seria criar o esqueletozinho ali com a marionete. Então a gente vai vir nessa opçãozinha aqui em cima, ó, ferramenta de pino. Então qual é a sacada da marionete? Eu posso clicar aqui na imagem, tá? Então se eu clicar aqui no pulso, ó, bem aqui no meio mesmo, ó, eu vou criar um pontinho, tá? Não mexe ainda porque a gente vai entender agora. Eu vou criar um aqui no cotovelo e vou criar um aqui no braço. A ideia é fazer mesmo assim, nas juntas, né? Cotovelo, onde você sabe que vai ter algum movimento, né, de rotação. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu posso criar um aqui na mão, tá? E aí a gente já percebe alguma coisa aqui, ó, tá vendo? Ó, ele tá distorcendo alguma coisa lá, tá? Então, essa é a sacada. Eu posso selecionar os dois aqui, por exemplo, e levantar aqui, ó.
A gente só precisa ter mesmo uma noção de que é um efeito que você não vai ter um movimento brusco, você não está realmente fazendo a animação dele, né, fazendo aquela cesta boladona ali. Assim, criando aqui no nosso esqueleto, vamos continuar em 0 segundos aqui, como sempre. Vamos continuar criando aqui. Então eu posso criar um aqui no pescoço, tá? A gente vai dando alguns pontinhos aqui para ter como referência na hora de começar a movimentar, tá? Tô colocando bem na junta, vou botar aqui na ponta do dedo também, ó. Aqui no tórax e 2 aqui no quadril, porque aí ele mantém, né, esses pontos aqui seguros. Por exemplo, se eu mexer aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui do quadril não mexeu, tá? Então seriam mais assim, você tem que dar um pontinho e você tem que ter a base aqui do cotovelo, entendeu? Então o quadril aqui seria uma base, eu não vou movimentar ele. Vou criar uma aqui, né, mais ou menos na coxa, uma aqui no joelho, uma aqui nesse joelho aqui de trás, tá? Eu não vou criar aqui no tornozelo, porque a perna faz parte ainda ali, tá vendo? Então não teria como animar essa parte, mas aqui dá, ó. Então clico aqui no tornozelo, um aqui na ponta do pé e na ponta do dedinho, tá? Então acho que assim ficaria legal, ó, do dedinho pra gente fazer isso aqui, ó. Como se ele estivesse virando o pé assim. Então, beleza. Deixa eu ver se está tudo certinho. Temos o esqueleto. Então só faltou a gente criar um aqui, ó, na ponta da cabeça. Não exatamente na ponta, mas aqui, porque a gente consegue mexer um pouco aqui a cabeça dele, tá? Beleza. Criamos o nosso esqueleto, tá? Sempre aqui no ponto zero, não pode esquecer isso. Porque o que ele faz? Quando a gente aperta a tecla U, ó, ele já criou um keyframe aqui para todos aqueles pontinhos, tá? Então, se em 1 segundo aqui eu mexer em qualquer um deles, ó, tá vendo? Ele já vai criar um para todo mundo também. Então vamos lá, seguindo esse raciocínio, qual a ideia aqui? A ideia é eu fazer um movimento realmente, né, leve, né, não brusco, mas que simulasse esse movimento de cesta, né? Então, na verdade aqui, em 2 segundos, né? Eu vou fazer em 2 segundos porque a animação é bem mais leve, mais tranquila. Vou fazer em 2 segundos, então essa mão aqui, ela tem que fazer esse movimento, né? Fechando, né? Então eu vou selecionar os dois aqui e vamos fazendo alguns testes. A ideia é não deixar distorcer muito, entendeu? Então, ó, aqui tá dando uma distorçãozinha, mas deseleciona lá, né? Os dois, e aí eu vou trazer essa bola um pouco mais para frente, ó. Uma teclazinha que pode ajudar bastante, você acha aqui, né, onde você está. Lembrando, todos os keyframes que você for movimentar, todos os pinos, né, que você for movimentar, tem que estar na mesma direção, tá? A mesma direção da agulha. Se você colocar um framezinho para frente, pode acabar dando ruim aí. Depois para se achar é meio complicado. Então, voltando aqui ao raciocínio, mantendo aqui na mesma linha, eu vou puxar aqui esse cotovelo aqui um pouco e eu vou puxar mais esses dois aqui para frente. Então com as teclinhas J e K, tá vendo? J e K a gente vai mudando de keyframe para keyframe, tá? Então a gente consegue ter uma percepção aqui, ó, vai e volta, se tá distorcendo muito. Eu acho que eu distorci bastante, tá vendo? Essa linha aqui, essa curva aqui do antebraço dele não tava tão assim, então vamos lá, eu vou voltar um pouco com isso aqui, um pouquinho mais, e vou voltar um pouco com a mão. Vou selecionar os dois que é melhor. Vou voltar um pouco com a mão, tá? Então, tá vendo? Ele tá fechando, continua fechando. Então agora eu vou selecionar os três, ó, trazer mais também. Vamos ver. Tá vendo, ó? Distorceu, mas não distorceu tanto. Você consegue perceber que continua, dá para ter uma noção que está mais real, né? Não distorceu tão feio. Então ele está fechando o braço, essa é a ideia. Uma coisa que a gente pode fazer assim, ó, quando a gente abre o braço, né, a cabeça está indo para trás também. Então a ideia é, mantendo aqui em 2 segundos, né? Eu vou clicar nesse aqui da cabeça e vou trazer um pouquinho para trás, assim, deixa eu ver. A cabeça, eu acho que a cabeça a gente tem que ter cuidado, que é o que menos vai se mexer, porque fica muito feio se você botar
um pouquinho a mais aí de distorção vai dar ruim. Acho que assim ficaria legal, tá? Então assim, braço direito, cabeça, vamos pro braço esquerdo agora. Mantendo aqui em 2 segundos, eu vou segurar esses dois aqui e vou botar pra cima. Vamos ver se vai distorcer muito. Ó, já ficou legal, não distorceu muito. Então vamos lá, eu posso mexer um pouco aqui também. Beleza. Acho que essa parte aqui eu posso subir mais. O dedo, né? O dedo eu acho que pode subir mais também, ó. Tipo, ele vai fazer assim. Então, quando ele faz assim, o braço esquerdo também levanta. Ó. Você vê que eu levantei bastante o braço esquerdo e não ficou feio. Não distorceu muito, tá vendo? Eu posso até puxar esse ombro um pouco mais pra dentro. Então, acho que ficou legal. Vou aumentar mais o dedo aqui pra ver como é que ficaria. Aí eu tenho que levantar um pouco aqui também pra não ficar muito curvo, né? Assim eu acho que ficou legal, ó. Tá vendo? Já tá com um movimentozinho legal. Então vamos pra parte aqui de baixo, que eu posso fazer aqui também, ó. Pra dar um efeito maior. Quando ele faz assim, o tórax dele também chega um pouco pra trás. Então a gente pode fazer aqui... selecionar todo mundo aqui de cima, ó, até essa parte aqui do tórax mesmo e jogar um pouquinho para trás, tá vendo? E um pouquinho para baixo, vamos ver, né? Que ele tá chegando para trás e um pouquinho para baixo, então acho que já ficaria legal assim, ó. Beleza. Vamos para a parte de baixo é mais tranquila. Aqui eu vou selecionar o do pé, tá? Esses 3 aqui do pé e vou levantar de maneira que não distorça, né, feiamente. Ó, ficaria legal assim. Acho que eu posso subir mais um pouquinho. De selecionar os 3 aqui. Aqui eu vou puxar o bico aqui do tênis dele. Deixa eu ver. Tá maneiro, ó. Posso subir mais esses 3. Nossa. Não, acho que esses 3 eu tenho que deixar ali mesmo. Senão vai distorcer muito. E agora, o que eu posso fazer aqui é descer um pouco isso aqui, ó. Ó, desci um pouquinho lá e subir um pouco o joelho, ó. Parece que, assim, ficou regular, né? Nada muito brusco. Então, a gente tem todos esses keyframes que a gente pode fazer é selecionar todo mundo e apertar o F9. Feito isso, a gente tem essa animação bem leve mesmo, tá? No F9 para deixar suave. Mas a gente tem que abrir o editor de gráfico. A diferença é que quando a gente abre aqui para todo mundo, ó, tem todas essas linhas, né? Então tá pegando em todos os pinos que a gente marcou. Vou selecionar aqui, vou trazer aqui para a esquerda, ó. Acho que a gente vai ter que colocar um pouco para cá, assim. Todo mundo, tá? Tem que selecionar todo mundo, senão vai dar um problema feio aí para vocês. Um pouquinho para cá, assim. Então acho que assim ficaria regular, né? O movimento dele. Qualquer coisa a gente pode ir mexendo depois. Agora eu vou adicionar aqui um keyframe de posição. Então tecla U para tirar todo mundo, aperta aqui no P para abrir o de posição. Então aqui em 0 eu vou marcar 1, aqui em 2 eu vou marcar mais 1. Então aqui nesse do 0 eu vou colocar ele aqui embaixo, tá? Vai vindo aqui mais ou menos. E aí olha a sacada aqui também, tá? A gente tem essa linha, então ele vai fazer esse movimento reto, né? 45 graus. A ideia é deixar o mais realístico possível, então deixar realista significa que todos os movimentos que a gente faz tem curva que eu falo tipo assim, estou fechando o braço, é um arco, né? Esse arco que ele está fazendo aqui. Na hora de pular, também a gente não pula assim extremamente linear, tem uma curvinha, então
Essa curva aqui do keyframe de posição, ó, ele habilita aqui pra gente algumas formas que são nossos Béziers, aqueles mesmos que a gente tem nas camadas de forma. Então a gente consegue moldar a nossa curva, por exemplo, eu vou deixar ela aqui mais suave. Então, qual é o movimento que a gente teria? Ele teria esse movimento em arco, tá? E aí ia parar aí no meio, tá vendo? E aí eu posso deixar mais suave aqui. Ele pararia ali. Então, F9, para dar uma suavizada. Acho que a gente pode deixar mais suave. Então, teria esse movimento. Beleza. Aí porque eu falei que a gente teria que mexer lá nos pinos de novo. A impressão que a gente teve é que não aconteceu muito lá a parada. Então a gente abre aqui com a tecla U. Eu vou aumentar alguns aqui para frente, tá? Então, nesse keyframe aqui de posição, a gente vai abrir o editor de gráficos e eu vou fazer esse exato movimento aqui. Eu vou arrastar todo mundo aqui para a esquerda para ele começar preciso, né? Digamos que ele já está na metade do salto e já pegou velocidade, né? Ou então teve uma câmera mais rápida ali para ele subir assim, entendeu? E aí a gente consegue ver lá o movimento do braço. Eu posso levar o movimento do braço um pouco mais para frente, porque ele sobe primeiro e depois vai fechar, né? Ele já estava fechando ali, tá vendo? Então, ó, quando aparecer aqui, digamos aqui em 12 frames, que seria a metade de um segundo, eu vou abrir aqui de novo. Então, aqui na nossa timeline, a gente tem que achar qual seria o nosso pino, né? Os nossos pinos aqui do braço, para a gente jogar um pouco mais para frente esses keyframes. Vem aqui, clique em qualquer um para habilitar aqui os pinos. Então, qual é esse daqui? Esse é o 4, tá vendo? Pino 4, segurando Shift. Pino 1, segurando Shift. Pino 2 e esse daqui acho que a gente não vai precisar modificar não. Acho que seriam só esses três aqui, tá vendo? Então, ó, aqui, aqui e aqui. Beleza, só que a gente tem que fazer só aqui é jogar um pouco para frente, ó. Por que eu tenho que selecionar os três, tá? Acho que é importante eu mostrar isso. Por que os três? Se eu jogar só esse daqui, ó. Se eu jogar esse aqui, olha o que vai acontecer. Vai distorcer, ó. Ó, você viu que deu uma distorção aqui, ó. Porque só esse daqui demorou para vir, entendeu? Então ele não está acompanhando esses dois. Quando a gente criou lá no início, a gente criou os três juntos, né? Então, na verdade, tem que arrastar os três, senão vai acabar dando problema aí pra gente. Então vamos lá, vou adicionar aqui, né? É o 1. Deixa eu botar aqui que é melhor pra gente entender. O 1, o 4 e o 2, tá? Então, seleciono aqui esses três. Beleza, joguei um pouco pra frente. Vamos ver como é que vai ficar. Tá vendo? Aí ele já vai fechar a mão dele ali um pouco depois, ó. Tá vendo? Talvez eu possa jogar até um pouco mais pra cá. Ó, já ficou um pouco mais regular. Deixa eu ajustar aqui. Tá vendo? Ele esperou subir um pouquinho. Posso jogar um pouco mais pra cá. Subiu um pouquinho para depois começar a fechar a mão. Então, a perna aqui eu acho que fica legal, né? Do mesmo tempo. Uma coisa que a gente pode deixar também nesse tempo aqui seria essas três aqui, ó, que a gente marcou para o braço esquerdo. Então, deixa aqui em cima, né, para não dar problema. Achou aqui, é o 9, o 8 e o 7. Então, esses três aqui, ó, vou jogar para frente também, tá? Na mesma direção desse aqui que a gente jogou. Então, ó, ficou muito melhor o resultado. Então ele meio que esperou pular para começar a fazer esses movimentos no braço. Então, nosso Puppet Tool vai trazer pra gente resultados bem legais, ó. Realmente
simulando aí um movimento na nossa imagem PNG. O background já está mexendo. Agora a gente pode incrementar aqui em 2 segundos com a nossa elipse, tá? Aqui em cima, vou até colocar aqui no projeto. A nossa elipse aqui em cima, então a gente vai colocar ela aqui na bola. Vou tirar o preenchimento e vou colocar o preenchimento aqui de 8. Vamos ver se vai ficar bom. Segurando o Shift aqui, ó, para fazer uma bolinha perfeita. Vou botar o micropoint dela aqui no meio. Tá, beleza. Vou deixar aqui um pouco certinho, bem centralizado na bola. Mais ou menos aqui, tá? A cor, acho que eu vou botar esse amarelo aqui mesmo. Vou colocar esse amarelo aqui mesmo. Beleza, então a gente tem aqui o amarelo do uniforme, tá? Agora a gente vai pegar essa camada de forma e vai adicionar um efeitinho nela. E vai adicionar um traçadozinho nela, tá? Aqui em conteúdo da elipse, vem aqui em traçado. Aqui embaixo a gente tem essa opção aqui de traços, ó. Só que ela não abre nada pra gente, porque a gente tem que adicionar aqui, né? Adiciona um traço ou uma lacuna. Então quando a gente clica aqui, ele vai adicionar um traço, tá? Vamos lá, vamos ver como é que tá. Vou tirar aqui a camada de seleção, tá? Então ele tá cheio de pontinho. A ideia aqui é o quê? Aumentar isso aqui, ó. Tá vendo? Ele vai, ó, até ele tá ficando 2 já, tá vendo? A ideia é eu fazer 3 aqui. Quando eu perceber que tem 3 mais ou menos do mesmo tamanho, ó. Beleza, como se fosse uma mirazinha ali. Então a gente vai movimentar esse deslocamento aqui, tá vendo? A gente vai fazer isso daqui girar. Então, aqui em 2 segundos, eu posso trazer minha camada, tá? Vou dar o nome dela para linha. Beleza, então aqui em 2 segundos eu vou fazer essa rotação. Abre aqui de novo o traçado. Em deslocamento eu vou marcar um keyframe, tá? Em deslocamento do traçado. Clica aqui em U para deixar só ele habilitado. Então vamos ver aqui mais ou menos em 2 segundos. Vamos colocar até 5 segundos, que é onde a gente termina a nossa composição. Vou marcar mais um keyframe, tá? E aí a ideia é o que? Você vai girar para onde? Para a esquerda ou para a direita, ó. No meu vídeo eu fiz para esse lado, então o legal eu acho que é rodar para esse lado assim, ó, entendeu? Então eu tô botando aqui menos, menos, menos. Ele tá começando ali com... Vamos começar com 0 para ficar mais regular, tá? Então 0... Vamos botar 0 aqui de novo. Agora sim, tá? Então a gente pode rodar menos aqui. Vou rodar menos 360. Vamos ver se ele vai fazer um giro aí. Seleciona todo mundo, aperta F9. A ideia é colocar esse movimento começando assim, com uma precisão absurda. Então ele começaria, tá vendo? Já começaria girando adoidado. Deixa eu botar aqui no tamanho normal. Na verdade ele vai começar um pouquinho antes, ó. Aqui ele já vai começar, né? Aqui, exatamente aqui, né? Quando você vê que a bola tá ali parando, o que eu posso fazer aqui é pegar essa linha e linkar ela no LeBron, né? Porque aí esse movimentozinho que ele ainda tá terminando de fazer, ela acompanha, ó. Né? Então, se eu jogar até aqui também, acho que funciona. Ó, show, né? Talvez um pouquinho mais para frente. Então a ideia é, vamos lá, aqui isso daqui vai terminar em 5 segundos, né? Aqui, então eu posso até fechar aqui com N. Beleza. A ideia é que ela começar ela piscando, então eu vou adicionar um Shift T para opacidade. Beleza, marca um keyframe. Um keyframe para frente, vou marcar mais um. Um keyframe para frente, vou marcar mais um. Um keyframe para frente, mais um, tá? Então, como é que vai ser aqui? Então ele vai começar em 100%. Um keyframe para frente, ele vai para 0. Um keyframe para frente, 100%. Um keyframe para frente, 0. Então, mais um keyframe para frente, 100%. Ele vai começar piscando, tá? Pra gente deixar essa piscada mais
mais precisa, seleciona todo mundo, botão direito, alternar quadro-chave de retenção, tá? Então ele vai deixar mais precisa essa piscada, beleza? Então aqui antes de terminar, a gente vai copiar esse aqui que a gente marcou e vai colar ali, tá? Só que aqui ele vai apagar de novo, só tem que ter atenção porque esse último aqui tá com 100, né? Que a gente copiou, esse daqui teria que ter 0, então a gente só precisa apagar ele porque esse daqui, esse último já tá com 0, beleza? Então a gente tem essa animação. O que eu fiz aqui e incrementou bem? Seriam 2 vídeos do LeBron, tá? Dando aquela enterrada marota que a gente conhece. Então eu tenho aqui o vídeo, ó, até esse aqui do WhatsApp, vai ser o seguinte, eu vou trazer ele pra cá, tá? É um vídeo grande, então ele já está bem aqui na nossa... Eu tenho o momento certo que ele está aqui fazendo a cesta. Então esse momento aqui, ó. Esse momento aqui eu vou cortar aqui com Alt, abre colchete e vou aumentar a escala dele, ó. Beleza, é para ele ficar bem nesse lado aqui mesmo, esquerda. Tá vendo? Essa parte aqui vai ficar bem aqui na esquerda, tá vendo? Para pegar nessa parte aqui. Então, a ideia é essa, aumentar um pouquinho a escala. Jogo ele aqui, ó. Um pouquinho para baixo. Beleza. Então, vou jogar ele aqui na frente. Vou colocar só um, tá? Pra gente já entender o que acontece. Ele começa ali assim, ó. Então, a ideia é começar com esse vídeo aqui, ó. Aqui assim, corta, traz pra cá e vou colocar aqui assim. LeBron James. Aqui tá bom. Beleza, deixa bem aqui na lateral mesmo, tá? Então o que a gente vai fazer? Vou jogar ele aqui no background. Vou fazer mais o que? Vou adicionar uma máscara aqui com a Pen Tool. Então vou cortar mais ou menos aqui assim, ó. E vou adicionar nessa máscara uma difusão. Já tem as opções aqui, ó. Difusão da máscara. Eu vou aumentar um pouco aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Aumentou um pouco? Beleza. O que a gente vai fazer agora? Transparência. Vou colocar em 50%. Vídeo, né? Vou colocar aqui vídeo. E aí lá nos nossos efeitos eu vou jogar o efeito preto e branco nele. Já vai dar um roxinho, né? Porque ele vai tirar. Eu vou colocar tudo 0 aqui. Eu acho que pro roxo aqui no fundo, todo em 0 acho que melhorou minha composição. E aí eu vou adicionar outro efeito que seria o tritônico, tá? Adiciona ele lá, o tritônico. Então esse tritônico aqui ele teria essa corzinha aqui roxa, tá? E esse preto aqui um pouco mais puxado pro cinza aqui assim, ó. Entendeu? Um pouco mais puxado pro cinza já estaria legal. Poderia diminuir a opacidade para 35, né? E não ficar muito brusco lá atrás, ó. LeBron James. Ó, já teria ficado legal. Nessa parte aqui da minha composição eu coloquei outro vídeo, mas já vale aqui porque esse vídeo eu coloquei esses 2 efeitos, então já é uma apresentação de mais uma técnica para vocês aí aprenderem. Ctrl S. Então, nossa composiçãozinha ficaria assim. O que eu faria aqui? Aumentaria um pouco a velocidade desse vídeo. Então, nessa opçãozinha aqui embaixo, ó, a gente habilita aqui o esticar. E nesse esticar, em 100%, eu vou colocar 200%. Que eu dobro o tamanho dele, então ele vai ficando em câmera lenta, ó. Perfeito, então espero que essa técnica possa ajudar bastante aí vocês nos seus trabalhos. Quem está trabalhando com imagens em PNG, pode usar essa técnica à vontade que dá um efeito bem legal. E é isso, vou pedir aquele tradicional like de sempre. Se você tiver gostado do conteúdo, deixa o like aí embaixo. Você sabe que é chato, mas é extremamente importante a gente pedir porque isso pode chegar a outras pessoas também. Então esse foi mais um vídeo aqui do canal. Vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Um abraço.